Eu tenho um primo, na verdade dois primos assim que a gente é criado junto, que é o Luan e o Rodrigo, que eles eram muito bons de bola, assim. Só que o futebol não tem como explicar. Na hora do vamos ver, na hora da oportunidade, na hora de Na da peneira. na hora de se dedicar, na hora de abrir mão de algumas coisas. Pode não parecer porque as pessoas ficam falando que eu sou o André Balada. Ninguém vira profissional à toa, não é possível. Exatamente. E aí eu dei aquele gás a mais ali e foi, entendeu? Meu pai era meu treinador, então era desde sempre, cara. Ele era chato. Muito. E De que nível, assim, você perdeu a sua infância, vamos dizer assim? Perdeu o que cara, eu falo... Não, mas eu tinha que correr mais do que os outros, assim, sabe? E eu era preguiçoso, cara. Ele era meu pai, ele não me aliviava. Você não tinha como fugir? Não tinha, cara. Ele me botava de castigo. E aí ele sempre chegava em casa e ele falava, pô, André, você tem que ser o exemplo no meio dele. Se você não for, como que eu vou cobrar ele, sabe? Então eu sempre fui nessa forma dedicado, assim, porque meu pai sempre me cobrou muito nesse sentido. E era um peso que eu carregava, né? Que eu tinha que ser o cara que destacava, o cara que treinava mais. Fazer gol. Mas quando você era molequinho, seu pai te treinava numa escola? Como que funcionava esse treino? Não, a gente morava em Búzios, né? Morei em Búzios até os 14 anos ali. E em Búzios tinha um projeto da prefeitura que era núcleos, por bairros, assim. Aí tinha o bairro Jeribá, o pessoal lá do centro e tal. E tinha um núcleo que era do meu bairro. E esse núcleo, quem cuidava era meu pai. Então, eu treinava nesse meu núcleo. Meu pai sempre foi meu treinador ali, depois eu fui pro futsal. Meu pai continuou me dando treino. Mas não ficava meio, tipo assim, o André só joga porque o pai dele Isso que treina. eu ia falar, mano. Ou era pior que isso. É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, eu começo na Cabo Friense infantil, e meu pai jogou na Cabo Friense. E todo mundo meio que falava, ele joga porque é filho do Lenilson. E meu pai era bom de bola mesmo, assim. Pô, ele era muito craque, tanto que na região eu sou só o André, filho do Lenilson. Não tem essa. Você não é o André Não. do Santos, Corinthians, Galo? Não. O famoso é ele. Não Chave. tem jeito, assim. Você que é o filho do Lenilson, né? Eu passo por isso lá em Cabo Frio, em Búzios. Então, tinha esse peso, assim. Ele só joga porque é filho do fulano. O filho do ciclano é melhor que ele, não joga.